A gente agora vai dar início à nossa programação da tarde, falando sobre segurança pública. A segurança pública é um dos maiores desafios do Brasil e, definitivamente, as tecnologias digitais têm muito a contribuir para o seu aprimoramento. Vale ressaltar que este é um campo muito complexo e tem muito a ser discutido. Cidades devem ser espaços de democracia, conexão e segurança. O espaço público não é só uma questão de segurança pública. Não é questão de armas, de força ou autoridade. É mais, bem mais. Precisa-se de boas ideias, planejamento, ação e tecnologia. Para debater esse assunto, convido ao palco o ministro de Estado da Segurança Pública, Raul Jungmann. A diretora executiva do Instituto Igarapé, cofundadora do Movimento Agora e colunista da Folha de São Paulo, Ilona Szabo. O secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Tiago Camargo. E a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública e professora da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Joana Monteiro, para moderar este painel. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui hoje. Queria agradecer o convite dos organizadores e a presença de Ilona, ministro Raul Jungmann e Tiago. Bom, a gente vai começar com algumas perguntas para cada palestrante. Queria começar com a Ilona, perguntando, Ilona, a gente está num seminário, né, falando aqui hoje sobre tecnologia. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre como você acha que a tecnologia pode ajudar a aprimorar a transparência e a eficiência da segurança pública e quais iniciativas você vê de destaque, você destacaria hoje em andamento no Brasil e o que você acha que são os principais caminhos a seguir, né? Vou começar com uma apresentação, tá? Rapidinho, e depois eu vou para as perguntas. Acho que está aqui, já está. A gente tem um super desafio no Brasil, que é falar de segurança pública, é um tema que fica para debaixo do tapete. Então, acho que hoje, ter aqui nesse espaço de tecnologia, um espaço para poder focar qual o papel, como é que a gente pode alavancar tecnologias para a segurança pública, é fundamental para o Brasil, que a gente quer ver desenvolvido. Só quem não conhece, eu sou do Instituto Igarapé, que é um think and do tank, que trabalha nas áreas de segurança, justiça e desenvolvimento, e a gente quer resolver desafios complexos, seja por meio de pesquisas, novas tecnologias, comunicação, parcerias, para, no fim das contas, melhorar políticas públicas. E isso não é muito comum, organizações da sociedade civil trabalhando com tecnologia, mas quando a gente se deparou com o tamanho do desafio que a gente tem no Brasil, não tinha como não vislumbrar essa possibilidade, porque a gente não queria só ficar pensando, a gente queria também impactar, tentar resolver os problemas que a gente estava se deparando. Então, só para a gente entender, nunca faz mal relembrar, a gente vive no Brasil, um país que tem aí 62 mil homicídios por ano, a gente tem o maior número absoluto do mundo há décadas, cerca de 70% desses homicídios são cometidos por armas de fogo,
quase 20% são esclarecidos, mas menos de 10% resultam em condenação. A gente tem um custo econômico da criminalidade de quase 4,5% do PIB, fora os custos sociais, que também estão nessa ordem de grandeza. Quando a gente olha o sistema de justiça criminal, a gente está na terceira posição quando a gente fala número absoluto de presos. São mais de 720 mil presos. E a gente tem metade dessas vagas, mais ou menos, no sistema. 40% das pessoas que estão lá são provisórias, aguardam julgamento. A maior parte é jovem, entre 18 e 29 anos. E quando a gente olha o nível de escolaridade, é muito baixo. Então, 61% nem completou o ensino fundamental. E quando a gente vai para o ensino médio, então, chega a quase 75%. Tamanhos desafios, acho que tem muita atividade para muitas organizações, mas a gente pode, hoje em dia, contar com os recursos da tecnologia. E é isso que a gente tentou começar a fazer a partir de um think and do tank pequeno, mas testar também modelos de como é que a gente pode acelerar a transformação nessa área. E tudo começou para a gente em 2012, com uma provocação do Jigsaw, que era o think tank do Google Ideas na época. E eles falaram para a gente queria fazer um painel sobre disrupção de redes ilícitas. E chamaram o nosso diretor de pesquisa, e tinha um arms dealer, que é um vendedor de armas, uma pessoa que tinha sido escrava sexual, uma criança soldado, e nós lá falando de controle de armas. O primeiro projeto que a gente fez foi uma visualização de dados nessa área de tecnologia, de todo o comércio mundial de armas e munição. E já foi usado em negociações da ONU para provar que é possível também você rastrear, por exemplo, munição. Consegue marcar, rastrear. Porque é importante dizer que, na segurança, a arma é diferente de drogas. A arma ela nasce legal, a droga nasce... a arma nasce legal e a droga nasce ilegal. A partir dessa experiência com o Google, a gente, na verdade, desenvolveu uma série de tecnologias, tanto cívicas quanto também para governo, e temos trabalhado com uma série de parceiros mundo afora. Isso tem feito, digamos, uma revolução interna, mas também aberto a possibilidade de a gente acelerar a transformação que a gente quer ver. Hoje eu tenho um time de desenvolvedores que trabalha junto com o meu time de pesquisas, que são economistas, cientistas sociais, cientistas políticos. E, para a gente, no Igarapé, tudo começa com a pesquisa. Só um exemplo muito rápido. A gente colaborou numa pesquisa com a McKinsey, que focava em cidades. O nome da pesquisa é Digital Solutions for a More Livable Future. Recomendo, não vou ter tempo de passar. São 8 domínios, eram 50 cidades. A gente focou em segurança e proteção. E quando a gente foi olhar, quer dizer, quais as métricas que a gente queria ver, que tecnologias poderiam estar impactando, de fato, a redução de fatalidades violentas, né, incidentes que pudessem ser prevenidos, e quais tecnologias também podiam acelerar, melhorar tempo de resposta para emergências. Não vou ter tempo de dizer todos os impactos, e, de fato, para o que a gente quer fazer aqui, vale muito olhar, porque a gente começa a pensar por onde começar a investir. Esse é um exemplo aqui de um impacto que a gente projetou de uso de algumas dessas tecnologias para o Rio de Janeiro. E a gente vê que o mapeamento de mancha criminal em tempo real e câmeras corporais para policiais são as tecnologias que teriam melhor impacto quando a gente pensa redução de fatalidade, que foi a primeira métrica que a gente olhou. Isso, para a gente, no Igarapé, é fundamental, porque a nossa visão maior enquanto instituição é reduzir a violência letal, tanto no Brasil quanto nos países do sul global. Então, visto, na verdade, o aprendizado também desse tipo de pesquisa, direcionou a nossa ação, porque a gente só, como eu falei, a gente gosta de botar a mão na massa, não só pensar, a gente gosta de fazer, né? E eu queria contar rapidamente 4 casos de tecnologias que a gente está desenvolvendo em parceria, tanto para resolver problemas, digamos, no governo, e outros que começaram no âmbito do cidadão e estão passando também a ser GovTech agora. O primeiro, em homenagem à minha parceira Joana, é o SPIGEL. Esse é o Sistema de Análise Criminal do Estado do Rio de Janeiro, que foi fruto de uma parceria com o Instituto de Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública, um grupo de empresários que se dispôs a pensar, a apoiar o Instituto Igarapé num diagnóstico, para a gente pensar como é que a gente para no Rio,
de só ter operações aleatórias e usa as ferramentas tecnológicas porque número 1 no mundo de prevenção ao crime, quando você pensa em policiamento inteligente, é o policiamento de manchas criminais. Em inglês é o hotspot policing. Tem o modelo de Nova York, Comstat, mas no Brasil também já tinham, né, Joana? E com isso a gente fez esse experimento aí de tripartite, né, um grupo de empresários, o ISP e o Igarapé, para estar trazendo para o Rio um sistema mais moderno de poder planejar operações em cima de análise criminal. E, como disse, para mudar mesmo essa maneira com que o policiamento é feito para se tornar um policiamento preventivo. Um segundo, que veio derivado do Espigel, é o Crime Radar. Esse foi um aplicativo de predição de crime. Ele tem duas funções. Um é dizer o que aconteceu no passado e o outro é fazer uma previsão mesmo de como é que o crime se comporta em quadrantes de 250 metros, isso de manhã, tarde e noite, como se fosse uma previsão do tempo. Isso é um aplicativo no celular hoje, o primeiro teste foi com dados do Rio de Janeiro, mas agora a gente está mudando, na verdade, de não só para cidadãos, mas fazendo uma parceria com a Polícia da Cidade do Cabo, na África do Sul, também com a Polícia de Santa Catarina, para testá-lo como análise preditiva para policiais. Tem muitas questões em análise preditiva, que a gente vai poder falar no debate, em especial em relação à transparência do algoritmo. O que está dentro desse algoritmo? E o que nos moveu também para fazer essa passagem é que essa parceria a gente fez com duas empresas, uma de Boston, Via Science, o algoritmo é deles, e as próximas a gente quer desenvolver o algoritmo aberto, justamente para que a gente possa estar quebrando alguns viés que tem na segurança pública com inteligência artificial e machine learning. A gente pode falar mais sobre isso. O terceiro que eu queria falar é o Copcast, é uma câmera corporal, é um aplicativo Android que grava vídeo, áudio e também GPS. Tem um painel de controle, você vê o mapa de calor, você consegue acessar o policial numa operação em tempo real. E qual problema a gente queria resolver? Era justamente reduzir o uso excessivo da força por policiais, melhorar a transparência das ações policiais, também aproximar polícia e cidadão. A gente sabe que a violência policial não é só um problema do Brasil, mas no Brasil ela é um problema bastante significativo. A gente testou esse aplicativo em 3 países e hoje a gente está fazendo um RCT, que é um Randomized Control Trial, uma metodologia de avaliação de impacto em Nova Jersey e também em Santa Catarina, para justamente ver qual é a possibilidade de escalar essa tecnologia. E depois eu conto também por que a gente não conseguiu escalar no Rio de Janeiro, que tem a ver com a infraestrutura, né? O meu xodó da vez, que é o último que eu vou falar aqui hoje, o Observatório de Prevenção da Violência, é uma tecnologia que a gente pensou para as cidades, porque eu estava cansada de ouvir falar milhões de prefeitos dizendo que não tem nada a ver com segurança pública. Tem, porque segurança começa na prevenção. E é no município que a gente vai, a meu ver, virar o jogo, porque a gente não tem trabalhado o fluxo da criminalidade, a gente só está trabalhando o estoque da criminalidade. E a gente precisa conseguir entender quais são os fatores de risco que, juntos, no município, vão poder estar indicando que famílias e indivíduos são mais vulneráveis à violência. Então, esse observatório, a primeira fase dele, a gente desenvolveu para o município de Paraty, então é um mais básico, é um município pequeno. Ele junta dados de saúde, educação, assistência social, para que o prefeito saiba onde a política social dele não pode deixar de chegar. Então, onde o médico da família tem que ir mais vezes, quando tem que ser acionado o conselho tutelar, qual é o papel do diretor da escola para um aluno que está evadindo, como é que ajuda uma mãe que tem 5 filhos, está sozinha e está com dependência química. Então, esse painel ajuda a achar essas pessoas e poder trabalhar no lado que eu acho que é o mais bonito que a gente menos faz, que é a prevenção, né? E, por fim, a gente tem no Igarapé também, como absolutamente o fim do nosso trabalho, é influenciar políticas públicas. Então, a gente também coloca recomendações de implementação de políticas públicas e fomentamos discussões e parcerias dentro das agendas que a gente tem proposto. Então, 2 exemplos recentes, a Agenda Rio Seguro e a Agenda Segurança Pública é a Solução, uma para o nível estadual, que a gente está debatendo com os governadores, uma para o nível federal, com os presidenciáveis, onde essa parte tecnológica está bastante robusta aí, desde a prevenção até a inteligência e sistema penitenciário. Bom, essas conversas também a gente está tendo com o BNDES, com o Ministério Público do Rio de Janeiro, com o Ministério de Segurança Pública, Polícia Federal, outras prefeituras, na intenção de que a gente promova mesmo a adoção de tecnologias que funcionam para acelerar a transformação e impactar aquela realidade lá do começo que ninguém aguenta mais ver. Então, é isso. Obrigada.
Obrigada, Ilona. Ministro, tecnologia é instrumental para produção e acesso à informação, que, por sua vez, é um elemento central para a gestão e governança no sistema de segurança, que é um sistema, sabidamente, bastante compartimentado. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil, a área de segurança, dentre as áreas centrais do setor público, é a área que a gente ainda não tem um sistema nacional de informação. Isso tem sido uma bandeira sua. Queria que você contasse um pouco para a gente quais são os grandes desafios que existem para estruturar um sistema de informação no Brasil. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, a Ilona, o Tiago e a Joana. Eu estava ouvindo a fala da Joana, perdão, da Ilona, e estava pensando que nós vivemos na segurança pública uma pré-história com relação a isso que foi falado aqui. Por quê? Porque o Brasil nunca teve um sistema nacional de segurança pública. Porque o Brasil não tem uma política nacional de segurança pública. Porque nossas constituições, desde a primeira de 1824 até a última de 1988, ela jamais atribuiu ao governo central, hoje a União Federal, atribuições de organizar, de estruturar e de dar rumo à segurança pública. Disso resulta que nós temos o que eu chamo de federalismo acéfalo, porque, historicamente, a questão da segurança pública sempre ficou como atribuição e responsabilidade das províncias durante o Império e dos estados, mais recentemente. Então, como falar de política nacional de tecnologia para ou da segurança pública? Antes, nós temos, Joana, que organizar e estruturar um sistema nacional de segurança pública e, evidentemente, pensando também em tecnologia, desde já, e termos uma política nacional de segurança pública que contemple a variável tecnológica. E é fundamental, e sobre isso direi algumas coisas. Antes, eu queria só dizer que o que é que nós estamos preocupados e qual é o legado, nesse pouco tempo que nós temos, a partir do Ministério da Segurança Pública, que é o primeiro que nós temos, só lembrando que todas as áreas sociais contempladas na Constituição de 88 dispõem, e já há bastante tempo, de um lugar na mais alta administração do país. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Previdência e Assistência Social, Ministério dos Esportes, Ministério da Cultura, mas você nunca teve um Ministério da Segurança Pública. Segurança Pública ficava no bojo do Ministério da Justiça, que até recentemente tinha 15 órgãos que ele tinha que responder. O que quer dizer, nunca houve, da parte do governo central, reforçando o que eu disse no início, a disposição de se especializar e levar esse que é um tema absolutamente central, os senhores e senhoras vão discutir logo mais com presidenciáveis, e esse é um tema central na agenda que hoje nós temos no país. Digo mais, a exemplo do que aconteceu no passado com a superinflação, ou bem nós vamos enfrentar a questão da segurança pública, ou bem os nossos passos enquanto nação serão crescentemente obstaculizados. Então, essa é uma agenda urgente que diz respeito a todos nós e que é fundamental que nós tenhamos respostas já urgentes. Pois bem, a partir da criação do Ministério, a partir da votação e aprovação do Sistema Único de Segurança Pública, nós vamos, então, começar a construir esse sistema que, eu repito, nunca tivemos. E no bojo desse sistema é possível, então, construir também uma política nacional de segurança pública. E, obviamente, aí dentro uma política pública voltada para a tecnologia. Isso se faz absolutamente urgente, porque, como eu dizia ainda há pouco, a Joana e a Ilona, a segurança pública é o reino da não transparência, é o reino da obscuridade, da opacidade. Exemplo disso, o Estado brasileiro não é capaz de produzir uma única estatística confiável na área de segurança pública. Não existe. Vocês podem procurar, mas vocês não vão encontrar. Quem produz são entidades não governamentais. Por quê?
por conta daquilo que eu denominava, ainda há pouco, de federalismo acéfalo. Ou seja, como você depende dos estados para produzir estatísticas, o Estado ele participará da construção dessa estatística, até recentemente, até a criação do SUSP, se ele quiser. Resultado, nós investimos, governos anteriores, aproximadamente 200 milhões de reais num sistema de informação que não produz informações. Porque, na medida que ele não tem a capacidade de ser alimentado, como é que ele produz isso? A mesma coisa acontece dentro do chamado sistema prisional brasileiro. Como a Ilona disse, nós temos 726 mil apenados. Entretanto, eu não posso dizer que esse dado é efetivamente confiável, porque ele depende de ser alimentado pelas unidades da federação. Uma boa parte das unidades da federação não tem um sistema de capacidade de alimentação confiável. Outras sequer mandam essa informação. Então, como você produzir dados e informações básicos para fazer uma política pública na área de segurança se você não dispõe de dados e de informação? Então, esses são alguns dos óbices que nós temos que, evidentemente, enfrentar. Agora, não resta a menor sombra de dúvida que este é o setor talvez mais carente de investimento, talvez que mais necessite e que mais resultados podem dar imediatamente quando da aplicação de tecnologia. Mas esse é também um setor, é bom lembrar, que é profundamente resistente à questão da integração. Nós temos sistemas, se os senhores e senhoras forem pesquisar, nós temos sistemas de tecnologia de informação, de comunicação, praticamente centenas, milhares, possivelmente, desses sistemas estão por aí. Só que eles não se integram. Eles pertencem a eras diversas em termos de etapas tecnológicas ou de momentos tecnológicos. Não digo nem um sistema nacional, não digo sequer um sistema estadual. Muitas vezes, no interior da mesma polícia, do mesmo órgão, existem sistemas que não conversam entre si. Então, a integração entre sistemas é algo que eu ainda há pouco falava também com a Joana, e aí a gente conversava dizendo, bom, mas a gente deve criar um sistema nacional ou integrar o sistema nacional? Integrar todos esses sistemas que a gente possa integrar e não recomeçar efetivamente do zero. Então, eu diria, para concluir, Joana, para não me alongar, que este é seguramente, né, o setor que é mais carente de ampliar o seu teor em termos de tecnologia, né, é o mais resistente, né, ele se autoblinda a repasse, porque se informação é poder, informação dentro de um sistema de segurança é muito mais poder, porque envolve vida, porque envolve patrimônio, porque envolve regras e normas, né, porque tem um impacto político extraordinário. Então, esse é um sistema que se fecha, que se blinda, ele é difícil de você acessar em termos de informação, ele não tem registros, nem tem conceitos que sejam considerados neutros, que possam ser aplicáveis às suas diversas unidades, mas é também aquele setor mais carente e onde é possível e necessário o maior investimento em termos de tecnologia e também em termos de obtenção de resultados. Obrigada, ministro. Estou ouvindo a sua fala, lembrando duas coisas que foram ditas no painel da manhã. Uma é que a velocidade da adoção da tecnologia depende muito do poder dos incumbentes em brecá-las. Eu acho que a área de segurança é um exemplo perfeito disso, onde todos os incumbentes não estão ali trabalhando para que não haja trânsito de informação. E fora isso, a área de segurança é uma que não está sujeita à competição. E a moderadora tem que contar depois disso um pouco. Vai ter que fazer uma pergunta para essa moderadora, depois a gente explica por quê. E é uma área que é monopólio do Estado, né? Então, isso também dificulta bastante a adoção de tecnologia, dado que você não pode ter parceiros privados produzindo essa... Poder pode, né? Mas isso é importante lembrar a questão do homicídio, até a estatística do homicídio, que é a mais central para a gente saber, né, a política de segurança, a gente sabe ela no país, a gente sabe que o Brasil tem mais de 60 mil mortos ano, o maior número absoluto do mundo. E a gente sabe isso pela área de saúde, com 2 anos de defasagem. A área de justiça criminal não é capaz de fornecer um dado integrado para o país com um único número. O motivo disso é que os sistemas são estaduais e há muitas formas de contar.
né? E até hoje a gente não tem minimamente um protocolo, há sugestões, mas não adotado, de como se conta mortes. É algo assim simples como isso. Tiago, ontem também foi falado bastante aqui sobre muitas coisas como tecnologia dentro do governo, que eu acho que existem ganhos claríssimos para a área de segurança. Citar alguns exemplos. A gente não tem identificação única no país. Se tivesse, isso facilitaria absurdamente a identificação de criminosos, né? Hoje, se uma pessoa cometeu um crime num estado, você não sabe, quando ela comete um crime em um outro estado, você tem uma enorme dificuldade de pegar essa informação. Foi falado também da facilidade de você ter um registro único de imóveis. Eu fiquei pensando como isso facilitaria a investigação de corrupção. Você ter informações sobre, na verdade, acesso facilitado por parte da polícia a registros financeiros ajudaria demasiadamente a investigação de lavagem de corrupção. Lavagem de dinheiro. Mas, sempre como se fala sobre a integração dessas informações, dar acesso à polícia, né, a essas informações, tem pessoas que prontamente levantam a mão e falam, não, não pode, porque existem perigos de acesso à privacidade dessa informação e também um perigo de uso político da informação, né? Como o ministro colocou, é muito sensível, né, muitos desses dados, inclusive já houve vários casos dentro do setor público de grupos políticos que estavam no poder pegarem essa informação e passar para outro grupo político para fazer o jogo político. Então, isso é uma questão muito forte e eu queria ouvir um pouco, perguntar para você o que pode ser feito em relação a isso. Boa tarde a todas e todos. Eu fico nervoso por falar em público, mas o bom é que te dá a chance de enfrentar seus medos, né? Um dos grandes medos que eu tenho na vida é a plaquinha de tempo. Quanto tempo falta? 5 minutos, 3 minutos. Eu sempre acho que eu já vou começar falando com a de 1 minuto subindo. Então, eu fico em estado de constante tensão. Então, por favor, quando for levantar a placa, levante com carinho e atenção para não ser um trigger para mim. E já que eu estou aqui perto de muitos amigos, vou até aproveitar para fazer uma correção. Com todo respeito a Didi, a minha namorada perguntou assim, né? E aí, ela é bonita mesmo? Eu falei assim, você não vai gostar da resposta. Mas a Secretaria de Política de Informática mudou o nome, a gente agora é Secretaria de Políticas Digitais, desde março desse ano, e até para mudar a extensão do mandato, mudar um pouco o foco. E também sou cofundador do Agora, uma das alegrias que eu tenho nessa vida. Então, fico feliz de estar aqui entre tantos amigos. Em relação à pergunta, Joana, esse é um debate até clássico, né? O trade-off entre law enforcement, entre busca por segurança e privacidade ou liberdade, é um debate que já suscitou, inclusive, obras literárias clássicas, né? As histórias em quadrinho V de Vingança, o arco Guerra Civil dos Vingadores, todos surgem dessa discussão de o trade-off entre a liberdade, entre a privacidade e a segurança. E certamente que ajuda a você ter mais tecnologia, ter mais controle, para, de fato, ter mais segurança. Por outro lado, não é exatamente o foco dessas políticas públicas, né? O DNI, que o Luiz Felipe falou para vocês ontem, por exemplo, eu acho que falou, né? É um dos filhos dele aí. O DNI, que é uma iniciativa fantástica, ele, na verdade, ele nasce como uma iniciativa de desburocratização e de usar a tecnologia para facilitar, para oferecer um melhor serviço para o cidadão. Sim, também pode ser utilizado, pode ter aplicações, porque no ambiente em que a gente tem agora uma diretiva do CNJ para que o CPF seja concedido já junto com a certidão de nascimento. Todo mundo faz o seu RG ali com 14, 15 anos, eu tive que fazer para ser menor aprendiz com 14 anos. Então, você já deixa a sua digital. Então, você já vai ter digital vinculado a um CPF, a uma identidade. Obviamente, tudo vai ter o consentimento expresso, viu, Ronaldo? De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas a intenção é que, em algum momento, isso seja, sim, utilizado para o law enforcement, para a gente poder, de fato, identificar, resolver e punir crimes. Eu tenho muita dificuldade que esse seja o foco, porque
quando você foca o uso de tecnologia ou de recurso só para resolver crimes, você deixa de ter uma política de segurança e passa a ter uma política de insegurança, né? O foco tem que ser evitar crimes. É a mesma coisa da saúde. O foco da política de saúde, muitas vezes, é comprar o remédio, é tratar o doente. Aí vira uma política de doença e não de saúde, manter a pessoa viva por mais tempo, com mais saúde por mais tempo. E, para tudo isso, você tem tecnologia e tem dinheiro. Então, a gente pensa que o foco devia ser esse. Para que o governo, e nenhum governo deve ter mais poder do que deve ou do que sabe utilizar, para que o governo tenha guarda de todas essas informações e que faça essa integração, ele precisa também ter um plano muito claro de segurança dessa informação. O Brasil, atualmente, 38º no índice global de cybersecurity, entre mais de uma centena de países. Para melhorar isso, na Estratégia Brasileira de Transformação Digital, um dos eixos habilitadores da transformação, a gente coloca que é o ambiente, que é o eixo de confiança, criar confiança em ambientes digitais. E quando a gente fala em confiança, é em qualidade de informação, fake news, é em proteção de dados pessoais, mas é também em cibersegurança. Então, nesse sentido, algumas ações já estão previstas, como ter um Plano Nacional de Segurança de Informação, ter a consolidação do marco legal de segurança de informação, atuar fortemente para fortalecer as parcerias internacionais. Mas a gente vai aprendendo. Uma coisa que eu aprendi hoje com a Marília Monteiro, não sei se ela está aí, é que a política nacional feita pelo Governo de Segurança de Informação, por um lado, é bom. Por outro lado, os grandes avanços em segurança e certificação, eles foi de ambientes colaborativos. Então, talvez tenha que ter um papel de não só a gente elaborar, mas, de fato, criar um ambiente colaborativo adequado para que possa haver a criação de ferramentas para certificação e de segurança em ambientes digitais. E a gente também precisa avançar, né? Só para não ficar, como eu falei, na questão da proteção dos dados que o governo tem à guarda, a gente também precisa utilizar a tecnologia, a inteligência para evitar que crimes aconteçam. Antes de ir para o Ministério de Ciência e Tecnologia, eu era executivo do Consórcio Brasil Central. É um consórcio que reúne 7 governadores. E, dentre as atribuições que eu tinha que pensar também em políticas para segurança regionais. E aí a gente fez uma integração da base de dados, inicialmente de 6 estados. Na primeira operação conjunta dos 6 estados, foram cumpridos 148 mandados de prisão em aberto, de condenados num estado que estavam foragidos em outro. Então, foi um trabalho de 2 meses, a placa de 5 minutos. E aí, eu vou acelerar. E aí, num processo de articulação das secretarias, foi conseguido fazer isso em conjunto. Só que precisava ir mais. Então, para estabelecer no que a gente tinha que se debruçar, até inspirado no trabalho da Joana, um blog que ela podia voltar a escrever nele, o agente principal, tinha um trabalho lá sobre a análise da criminalidade em São Paulo. E é preciso reconhecer, São Paulo é hoje o estado mais seguro do Brasil, é o estado que teve o maior sucesso na redução de homicídios. Quando a gente fala em segurança, muita gente se apega a crime patrimonial, eu entendo isso, mas o verdadeiro crime, a gente precisa ter falar isso repetidamente, o foco tem que ser crime contra a vida. A gente tem que preocupar em fazer com que morram menos pessoas. Até porque as pessoas que mais morrem no Brasil são as pessoas as hipossuficientes, né? O Lucas Novaes, que é um pesquisador bem bacana, está voltando agora, tive uma conversa rápida com ele, ele mostrou uma base de dados que, de 2010 a 2016, a taxa de homicídios contra mulheres brancas, ela fica mais ou menos estável. Mulheres não brancas, mais ou menos estável. Homens brancos, estável, acima, mais estável. Homens não brancos sai de uma taxa de 60 homicídios para cada 100 mil habitantes para mais de 110 homicídios para cada 100 mil habitantes. E como não tem o dado de renda, o dado de cor vira um dado proxy. Então, homens, muito provavelmente mais pobres, estão morrendo mais e numa velocidade cada vez maior. Então, a gente precisa usar a inteligência para isso. Nesse sentido, na época, como falei, inspirado pelo estudo da Joana, a gente foi olhar para estudar São Paulo, Pernambuco, o Distrito Federal, o que estava fazendo, o que dava resultado. Algumas coisas que a gente achou em comum. Utilizando os indicadores de suicídio como um proxy para indicador de disponibilidade de arma. São Paulo foi o estado que mais avançou na redução de disponibilidade de arma de fogo. 2, quando eu fui consultar os gastos orçamentários, as funções orçamentárias, São Paulo também era o estado que tinha o maior gasto na função orçamentária inteligência.
Então, maior do que o meu estado natal, maior do que os outros estados que eu analisei. E uma outra, eu não vou dizer coincidência, mas outro, sim, eu já entendi, já encerrando, e uma outra coisa que aconteceu, assim como teve o Compstat em Nova York em 1992, São Paulo foi o primeiro estado a organizar informações de criminalidade com DataCrim em 2002. 2002 é o ano inicial da queda, que saiu, né, de acima de 20 para menos de 9 homicídios para cada 100 mil habitantes no último ano no estado de São Paulo. Então, a inteligência e o uso de inteligência se paga, o uso de tecnologia, o uso de dados se paga. Então, se a gente conseguir avançar nessa que é uma luta sua, para ter melhor qualidade, uma melhor coleta de dados, para que a gente possa ter depois uma melhor análise, é provável que a gente tenha uma política mais de segurança em breve do que de insegurança. Obrigada, Tiago. Eu vou começar agora uma rodada de perguntas e aproveito para convidar a plateia também e a audiência que está virtual para enviar as perguntas para a gente começar. Estou ouvindo aqui vocês falando, vendo mil coisas na cabeça. Queria falar, assim, uma coisa que, basicamente, eu acho que todo gestor, né, eu estou gestora, se pergunta sempre, num caos de violência que a gente vive, é por onde que a gente começa, né? E uma das coisas que, para mim, é muito claro é que o Brasil tem excesso de crime, né? E, basicamente, todos os métodos que a gente usa de investigação e de controle de violência são métodos quando a gente pode investigar cada caso um a um. Acho que informação, uso de dados é central para a gente começar a priorizar e criar estratégia. Se fala muito que não se tem inteligência. Semana passada eu estava pensando nisso, pensando assim, a gente está usando a palavra errada. Não é que não tem inteligência, a gente não tem estratégia. E até porque quando se fala que não tem inteligência, a polícia fica muito sentida com isso, porque existe, toda a polícia tem sua inteligência, faz o acompanhamento de dados. É claro que é possível discutir que poderia ser muito mais sofisticado que usar muito mais ferramenta do que se usa, mas alguma inteligência existe. Eu estou praticamente convencida que alguns estados já tiveram alguma estratégia de segurança pública, o país certamente não tem nenhuma. E aí você começa a perguntar, por onde começa, de novo, a estratégia? Eu acredito que se começa definindo prioridade, o que a gente acha insuportável, o que a gente acha inadmissível como sociedade. Eu acho que nessa pergunta a gente conseguiu responder ainda no Brasil, né? Eu acho que, sim, seria a preservação da vida, a redução de homicídio, mas eu acho que isso não é um consenso como se acha que as pessoas acham que é. Mas aí a gente volta, e aí eu me lembro da palestra de ontem do ex-presidente da Estônia, quando ele começou mostrando o que é preciso para introduzir tecnologia, e o primeiro ponto dele foi political will, né? Vontade política. E aí eu queria perguntar para o ministro, nosso representante político, o que é preciso para criar a vontade política dentro do governo, para melhorar os nossos problemas de segurança pública? Recentemente, Joana, eu fiz uma coletiva sobre o sistema prisional brasileiro. E a minha equipe, uma parte dela está aqui, foi contra, porque disse que era uma pauta muito negativa. E então eu disse o seguinte, se o país não tem noção do que é o sistema prisional brasileiro, eu vou falar um pouquinho para aterrorizá-los um pouco ou médio, como é que você gera o debate, como é que o debate gera a decisão, e aí o Calab libera algum recurso, por exemplo, né? Como é que a gente vai conseguir isso? Então, eu fiz essa coletiva. Vou dar alguns extratos aqui, senhores e senhoras. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Como disse a Ilona, são 726 mil. Cresce a uma ordem de 8,3% ao ano. Em 2025, serão 1.471.000 apenados. Belém, hoje, tem 1.300.000 apenados. Isso não é sustentável, orçamentária, financeira, regulatoriamente, em termos de recursos humanos, seja o que for. Além disso, esse sistema prisional é controlado por facções criminosas. O Brasil, hoje, tem aproximadamente 70 facções criminosas, das pequenas às grandes.
As grandes se nacionalizaram e se transnacionalizaram. O PCC, que surge, cresce e mantém o controle de aproximadamente 80% das unidades prisionais aqui do Estado de São Paulo e que se espalhou por todo o país, está presente em 5 dos 10 países com os quais nós temos fronteiras. A nossa fronteira é a terceira maior fronteira do mundo, são 17 mil quilômetros quadrados. Dos 10 países que fazem fronteira, 5 são produtores de drogas. 17 mil quilômetros é como sair de um voo em linha reta de São Paulo, sobrevoar o Atlântico Sul, a África, o Oceano Índico, passar por cima da Malásia, o Mar do Japão e chegar no Japão. Nós temos estados que são fronteiriços, que têm estados muito frágeis, estados com Zé maiúsculo. E hoje o PCC, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando do Capital, Sindicato do Crime, Guardiães do Estado, Família do Norte e muitos outros mais, começam a produzir excedentes e entram na lavagem de dinheiro e utilizando várias outras atividades econômicas. Nós podemos ter, inclusive, narco-estados na nossa fronteira, e estamos próximos disso. Mas o coração das trevas, onde é que está o coração das trevas? É que o sistema prisional brasileiro é controlado por facções. Na medida que o Estado brasileiro não assegura a vida do preso dentro do sistema prisional, é daí que surgem exatamente as facções de base prisional. E todas elas são de base prisional. E todas elas surgiram dentro do sistema penitenciário brasileiro. E todas elas continuam mandando na cadeia do crime. A cadeia que eu digo, a cadeia criminosa que está nas ruas. E aí nós chegamos na questão da vontade política. Porque hoje o que se pede para uma população que é amedrontada, uma população que se sente encurralada, que se sente sem defesa, é prende, 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 porque não dá para dizer mata, 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 porque não tem exatamente a questão da pena de morte do país, nem pode tramitar. Então, como você gerar vontade política contra isto? Não necessariamente contra a punição do delito, mas que essa política de encarceramento, ela está nos levando simplesmente a servar um monstro para nos destruir. Porque se o Estado não recuperar a capacidade de ter o controle, seu Huck, dentro do próprio aparato prisional, onde 12% tem atividades laborais e 15% tem atividades educativas, o que vai acontecer? Que esse subsistema nem serve à justiça e muito menos à ressocialização. E prende, 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 prende. Então, na verdade, o que nós estamos nos transformando, e todos somos sócios, queiramos ou não, do crime organizado no país. Porque cada um que você põe lá dentro, nessas condições, ele tem que fazer o juramento para sobreviver, já que o Estado não dá a ele a garantia de vida, não dá trabalho, não dá educação. Então, para sobreviver, ele faz o juramento, que vale tanto para quanto ele está dentro, quanto ele está fora. Quando eu vejo os incêndios que a gente tem dos ônibus em Minas Gerais, no Ceará, em Roraima, seja onde for, para alguns são incidentes, para mim são ensaios do que está por vir. Então, é preciso se ter um debate para se gerar uma vontade, porque senão os presidenciáveis que vão vir aqui logo mais, todos vão defender aquilo que é o consenso da opinião pública. Prende, mais polícia, bota mais preso, mais penas, mais isso, mais aquilo outro. E no nosso léxico não existe a questão da prevenção social. O grupo que nos está, em grande medida, infelizmente, matando e que morre, é um grupo entre 15 e 24 anos. É jovem de periferia, é negro, é pardo, tem baixa educação e baixa renda, e família desestruturada. São eles que estão dentro do sistema prisional, presos em flagrantes, não tem inteligência. 40% sem nenhum tipo de condenação, porque são presos provisórios. Então, se nós não trouxermos a informação para dizer o seguinte, olha, nós temos que mudar esta linha, porque essa linha é simplesmente transformar o sistema prisional no elo motor da criminalidade, da facção, que vai desafiar o Estado, já desafia e vai desafiar o Estado, e se vocês querem um futuro, infelizmente, olhe para o México, olhe o que está acontecendo. Então, é preciso, para se ter vontade política, ter a capacidade de produzir informações, é preciso produzir um debate com base nesses dados efetivamente, e dizer que nós temos que ter medidas alternativas,
que nós temos que ter alternativas ao superencarceramento, que nós temos que cortar o fluxo que hoje existe, porque há uma resistência. Quando você diz o seguinte, olha, você sabe quantos advogados tem o NEM, o Fernandinho Beiramar e o Marcinho VP, que estão em presídios federais? Sabe quantos tem os três? 37. 37. Isso quer dizer que Fernandinho Beiramar, que está em Mossoró há 15 anos, continua mandando o Comando Vermelho. Isso quer dizer que o NEM, que está lá em cima, em Rondônia, em Rondônia, ele é capaz de deflagrar uma guerra na Rocinha que leva as Forças Armadas. Forças Armadas essas que eu coordenei durante 20 meses e teve 11 garantias da lei e da ordem. Ou seja, uma banalização da utilização das Forças Armadas pela falência das forças que você tem em termos locais. Bom, o que é que nós estamos fazendo com relação a isso para concluir, também não sou ficar numa sessão terror? É deixar o legado. É deixar o legado. Você tem que deixar um legado. E qual é o legado? Nesse pouco tempo que a gente tem, o que é possível fazer? O que é possível fazer, basicamente, é o seguinte. Primeiro, você tem que dar rumo à segurança pública. É acéfalo. Nós nunca tivemos sistema, nós nunca tivemos política de segurança pública. E porque também o nosso próprio subsistema político nunca deu atenção a isso. Porque isso efetivamente não conta. Ou isso não dá voto, para ser mais claro, a não ser que você amplie as condições de pena disso que você quiser. Então, a primeira coisa, tudo bem, temos um ministério, agora temos um sistema único de segurança pública, vamos implementá-lo. Pela primeira vez, nós vamos ter recursos previsíveis, que são os recursos da Caixa Econômica que gere para as loterias. Pela primeira vez, nós vamos ter recursos previsíveis e carimbados para a segurança. E vamos criar o Instituto Nacional de Estudos e Estatísticas em segurança pública, sem o que não tem política pública, e, evidentemente, também criar uma Escola Nacional de Segurança e Inteligência para produzir gestores e a sua formação. É isso que nós vamos deixar em termos de legado, para que seja desenvolvido. E, fundamentalmente, nós temos que ter uma política nacional de prevenção social, e com isso eu encerro. Nós falamos, porque nós estamos barbarizados, porque nós estamos com medo, porque nós estamos aterrorizados, falamos em repressão, repressão, repressão. A grande política na área de segurança pública é prevenção social, sobretudo desse grupo de 15 a 24 anos. E ele está hoje, em grande medida, em 123 cidades do país que concentram 50% dos homicídios. Nós sabemos onde é que eles estão. Precisamos de ter uma ampla política de prevenção social para essa garotada toda que nós estamos entupindo dentro do sistema prisional e que, em última instância, passam a ser soldados do crime organizado para nos violentar, aterrorizar e matar. Muito obrigado. Joana, posso pegar o gancho da mesma pergunta? Porque eu acho que, enfim, tem uma pena que o ministro vai ficar muito pouco tempo, mas o legado acho que é muito importante. Mas pegando o gancho, principalmente do que funciona, e a gente pode falar mais sobre isso, acho que a vontade política vem quando a sociedade sabe o que pedir. A gente não sabe o que pedir na segurança, gente. Então, a gente vem falando sobre isso há anos. Essa agenda nacional a gente lançou com 3 organizações, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Sou da Paz, Instituto Igarapé. A gente repete as mesmas coisas há 15 anos e a sociedade continua pedindo o que não funciona, o que a gente vem testando há tantos anos e nos levou àquele contexto apresentado no início. Então, acho que a gente tem, só para voltar, ancorando aqui num evento de tecnologia, a gente precisa dar saltos e a gente sabe hoje o que funciona, a gente tem testado. Então, a prevenção inteligente, porque a gente consegue achar esse menino, a mãe, o irmão, o pai, a gente sabe onde eles estão, mas os municípios precisam das ferramentas para chegar lá. Então, a gente tem tentado conseguir que o município também entenda que não é só guarda municipal o papel do município, porque as guardas, em especial, estão tentando replicar um modelo de polícia que, honestamente, também não é o melhor modelo que a gente gostaria de ter no país. Então, o município precisa cuidar da prevenção. A polícia precisa ter, quando a gente fala policiamento inteligente, porque tem que ter dado. E a gente sabe, eu queria depois fazer uma pergunta para a Joana, mas contar a dificuldade de mudar a cultura do policial para parar de subir morro e atirar, no caso do Rio de Janeiro, mas, em geral, de ter um viés mais a sabor do vento e usar a informação justamente para prevenir o crime. Isso é muito importante, não estou falando aqui, mas eu estava com o ex-chefe da Polícia Civil. O papel da polícia não é prender. A consequência pode ser prender. O papel é prevenir o crime também. A Polícia Militar está na rua, no lugar certo, na hora certa, porque o crime é concentrado no tempo e no espaço. E hoje a gente tem as ferramentas para mostrarem para a gente onde é que estão essas concentrações. Então, o policial tem que estar ali
para nos oferecer esta proteção, essa prevenção. A Polícia Civil tem que focar em crime violento, né? Porque se a gente não foca no crime violento, a distorção de valores, o custo da vida hoje desse país está muito baixo. Então, se a vida não vale, o que mais vale? O que vale um relógio? Quer dizer, não vale a vida? Quer dizer, para te levar o relógio leva a sua vida, a gente tem prendido enormemente, a gente vai fazer escolhas na vida. Então, a gente também precisa entender que, numa política de segurança pública, há escolhas, e a escolha precisa ser o crime capital. A gente não está conseguindo prender pessoas que cometem crime contra a vida, porque a polícia está buscando usuário de drogas, está buscando outras coisas que não deveriam estar buscando. Não tem dinheiro, não vai ter prisão, em lugar nenhum no mundo a gente consegue prender todo mundo que a gente gostaria. Então, a pena também tem que ser proporcional, porque no presídio a gente tem que entrar lá, vídeo monitoramento, scanner, raio-x, e não tem porquê, não é porque não tem dinheiro, não tem porque tem corrupção também, porque tem agentes policiais que não querem deixar a tecnologia entrar no presídio. Pergunta como é que é implementar a tecnologia em presídio estadual. É muita, muita resistência. Então, a gente tem que, enquanto sociedade, entender o que a gente vai fazer. Então, o trabalho que a gente tem feito no Rio, de formar também, digamos, um grupo de parceiros da sociedade, de empresários, profissionais liberais, é para ter mais força, para pressionar o próximo governador, os próximos, enfim, prefeitos, a pedir o certo e a fazer o certo. E eu não tenho a menor dúvida que, com tecnologia, informação em primeiro lugar, né? Porque se você entra com informação ruim, tecnologia não serve para nada, né? E metas, que a gente sabe que no Brasil, o que fez a diferença foram os sistemas, os estados que adotaram metas comuns, já que a gente tem duas polícias, e aqui é um modelo absolutamente esquizofrênico brasileiro, a gente precisa dar uma meta conjunta e bonificar quando elas trabalham juntas. Quando foi feito isso, a gente viu redução drástica em vários estados. São Paulo, a gente viu continuidade, mas Pernambuco nós não vimos, Rio de Janeiro nós não vimos, Minas Gerais nós não vimos. E aí os índices começam. Porque trocou político, trocou o governador. A sociedade não se apropriou. E aí você vai para o caso de Medellín, quando a sociedade participa, tem continuidade, tem foco, a gente consegue virar o jogo. Então, acho que essa chamada de vontade política para a sociedade a gente está precisando fazer, né? Porque aí, de fato, o ministro não vai poder deixar um legado se a gente não quiser usar esse legado para o lugar certo. Queria pegar dois ganchos. A gente, não só agora, como em outros painéis, falou bastante sobre a necessidade de avaliação e focar em coisas que funcionam, né, e que tem evidências, né, a política baseada em evidência. Eu acho que a área de segurança é a área que a gente está mais para trás nisso, né? Assim, está todo mundo pedindo policial na sua porta, e a desregulamentação de armas num país onde há evidências que o que funciona, que mais não feitas pelo Brasil, mas para outros países do mundo, que mostra que não necessariamente mais policiais resolvem segurança, e certamente a maior disponibilidade de armas reduz, maior disponibilidade aumenta, né, o número de letalidade. Mas eu queria, o ministro estava falando da história dos presídios, eu queria citar um exemplo, há pouco tempo atrás, dessa questão do desafio do uso da tecnologia. Há um pouco tempo atrás, eu estava conversando com pessoas no Rio de Janeiro, que trabalham na área de justiça criminal, e estavam citando a questão do presídio, dos advogados, né? Que os advogados vão de um presídio para o outro e você não tem controle de quantas visitas cada um faz. Aí eu fiz aquela pergunta, né, que todo mundo faria, mas tem coisa mais fácil do que controlar um entra e sai de advogados no presídio? No mínimo a biometria, que você tem em qualquer local hoje em dia. Você põe a biometria ali, você vai saber imediatamente, se ele sair dali e for para o outro, já dá um alerta, etc. E olharam para mim e falaram, né, assim, o problema é que, assim, até recentemente não havia ninguém que fosse o responsável, né, da área com interesse em fazer essas coisas. Agora a gente tem, só que o Estado não tem qualquer capacidade de investimento no momento. E aí a gente junta a dicotomia, que é um problema, que é o seguinte, a necessidade surge em períodos de crise, e a crise, quando você tem crise, como é o caso do Rio agora, você não tem nenhuma capacidade de ação e investimento. E, nesse sentido, é que eu acredito que a parceria... E mesmo se tivesse, é sempre importante dizer, eu acho que todo mundo que já trabalhou no setor público já ouviu falar da Lei 8666. Ela é o maior inferno que existe na vida de qualquer administrador público. E ela... Eu tenho dito que é simplesmente... Dizem que existe tanta regra para evitar corrupção. Eu falo, bom, não evitamos nada, então é melhor que a gente sabe tirar a lei, pelo menos a gente consegue trabalhar.
estava falando com o ministro estava falando, vamos fazer projetos. Eu falei, até dezembro não existe nenhuma possibilidade de conseguir executar nenhum projeto novo se começarmos agora, em meados de agosto. Permite uma parte rápida? Sobre isso, muito rapidinho. Nós precisamos construir unidades prisionais, isso é comum, conjunto. Nós temos um fundo, que é o FUNPEM, que é para construir unidades prisionais, que o Supremo, coisas do Brasil, proíbe o contingenciamento. No ano passado, nós devolvemos 600 milhões. Devolvemos 600 milhões. Esse ano, nesse momento, eu tenho 1 bilhão e 100 milhões, e não sei como gastá-los, por conta da 8666, por conta da resistência dos municípios, da burocracia, etc., etc. Precisamos, dramaticamente, de mais unidades e conseguir gastar. Bom, continue, é só isso. Então, meu ponto era assim, bom, se tivesse... Então, assim, a gente precisa do político com vontade, depois você precisa do orçamento, depois você precisa de uma capacidade de gestão administrativa gigantesca para conseguir executar dinheiro. Provavelmente já se passa um cenário de 4 anos nesse processo para você conseguir implementar qualquer coisa. Então, nesse sentido, que eu acredito que parceria pública e privada é uma coisa absolutamente fundamental para o setor público, e quando se fala na área de tecnologia, isso é extremamente verdade, porque é impossível contratar tecnologia com 8666. Se a lei já é um terror para a obra física, para a tecnologia, simplesmente impossível. Queria fazer uma pergunta, eu vou fazer a pergunta dobrada, tanto para o Tiago quanto para a Ilona. Como que o Ministério Tiago, como o Ministério de Ciência e Tecnologia desenvolve tecnologia com o nosso aparato burocrático do Brasil? Ilona, vocês são grandes defensores de parceria pública e privada, mas nós temos uma. Qual é a grande dificuldade para fazer isso, tanto do lado privado quanto do lado interno do setor público? Tiago. Joana, eu acrescentaria uma coisa. Você falou que é vontade política e depois o recurso para a implementação, né? Eu diria que tem uma terceira coisa que precisa ser vencida, é o corporativismo. Até baseado no que você falou, no que a Ilona falou, assim, a terceira lei de Newton, ela se aplica perfeitamente também à inovação. Para cada força no sentido da inovação, existe uma força contrária em sentido e igual intensidade do corporativismo. E o corporativismo tem os números, então o corporativismo sempre tem uma tendência de vencer politicamente, porque eles têm os números. Então, para cada Uber, você tem os taxistas querendo ser contra, para cada Airbnb, você tem o sindicato dos hotéis. Então, você sempre vai ter o corporativismo tentando vencer qualquer forma de inovar, e isso inclui também políticas públicas, quando você coloca coisas que vão aumentar o accountability. Então, assim, o Ministério, especificamente, ele atuou não para inovar, mas para criar um novo ambiente. No dia 8 de fevereiro desse ano, foi assinado o decreto com o novo marco regulador de ciência, tecnologia e inovação. Dentre as possibilidades, tem a possibilidade de poder contratar a administração direta, indireta, autárquica, fundacional e as ICTs agora podem contratar produtos e processos, produtos ou projetos que contenham processos inovadores, ainda que feitos sob encomenda, com dispensa de licitação. Ninguém teve coragem de fazer até agora, porque não sabe o que o TCU vai fazer. Mas, porque o sistema U dureza. O sistema U é CGU, TCU, AGU. O sistema U ele é sempre complicado para um gestor público. Então, até agora, ninguém teve coragem de fazer. Mas a lei e o decreto permitindo a contratação de produtos, empresas, processos considerados inovadores, ainda que feitos sob encomenda, sem licitação, já existe. Essa pode ser a brecha de entrada. Agora, ainda que ninguém na União tenha tido coragem de fazer por conta do sistema U, isso não impede que estados e municípios façam as suas regulamentações em âmbito local e que possam fazer contratações de produtos considerados inovadores. Então, o ambiente dentro do que o Ministério de Ciência e Tecnologia podia fazer foi feito, foi criado. Agora cabe aos gestores que possam ter a coragem de ser os pioneiros nisso, mas também cabe aí uma educação dos órgãos de enforcement, de controle, para não punir a inovação. Acho que, contando o caso do Rio, o que a gente fez foi juntar um grupo de empresários que resolveram, enfim, apostar num diagnóstico que a gente fez em conjunto com as forças de segurança pública no Estado e investir
e doar esse sistema de análise criminal. Então, ali tinha uma parceria sem fins lucrativos, o que eu acho que é mais fácil fazer, né? Quer dizer, o Instituto Igarapé participou, enfim, de todo o processo, mas a gente doou para o ISP, né, essas licenças para a Polícia Civil e tudo muito amarradinho. Eu acho que o desafio que a gente tem é como escalar, quer dizer, continuar este modelo é possível, mas quando a gente vê um governo no Rio tão corrupto, com governadores presos e toda essa incerteza, muito menos gente quer seguir. A gente tem um plano de aprimoramento de tecnologia no Estado. Infelizmente, assim, eu entendo, os empresários não querem colocar o recurso com tanta dúvida, né, do que vai acontecer. Então, a gente tinha vontade de entregar para o próximo governador um painel de gestão mais completa da segurança pública, a partir dessas parcerias, mas a gente vai ter que esperar a confirmação de quem é o próximo, né? Então, do lado da sociedade, acho que terem lideranças que a gente possa confiar é fundamental para que a gente consiga criar esse ambiente. Mas eu acho que, além disso, vamos precisar pensar em como parcerias público-privadas do modelo formal, onde o lucro, obviamente, se é para o bem público, e aí tem que pensar muito em conflito de interesse nessa área, porque a gente pega a questão de presídios. O que aconteceu nos Estados Unidos? A gente vai ter que fazer PPP para presídios, não tem discussão, mas nos Estados Unidos o que aconteceu depois é que viraram muitos lobbies das penas altíssimas, que eles chamam de mandatory minimums. E assim, é insustentável. Você coloca pena de 15 anos mínima para crimes absolutamente, enfim, não dá. Então, a gente tem que pensar qual é o viés também vamos dizer, dos lobbies, porque quanto mais vaga, mais o setor privado está ganhando, para a gente não entrar na mesma ciranda, né? Eu acho que aprender com as lições de fora é fundamental. Mas eu acho que é questão da legislação. A pergunta interna, Joana, é como é que, para mim, eu acho que tem que fazer essa pergunta para você, porque você está ali, a gente não implementaria esse sistema no Rio se não tivesse uma gestora que veio da sociedade, que as pessoas confiassem, porque tem essa desconfiança. Então, a Joana foi uma peça-chave. Sem ela, a gente não teria feito essa parceria. Eu acho, como é que para você foi isso? Porque é importante também ouvir, num evento como esse, a visão de quem está lá dentro remando contra a maré, né? A moderadora vai responder pergunta. Bom, eu acho que tem que contar um pouquinho como é que eu acho que a pergunta que eu mais respondo é como é que eu fui parar no governo, né? Então, assim, fazendo uma longa história curta, eu sou uma pessoa que não tinha nenhuma vinculação política, nem, inclusive, pouco contato com a área de segurança. Fui convidada pelo ex-secretário Beltrame para assumir o Instituto de Segurança Pública. Estou lá há 3 anos e meio. E eu estava pensando na palestra do CEO do Waze, que você tem que ser um newcomer para ser um disruptor, né? Isso eu acho que uma das coisas, só que dado o limite de tempo aqui, eu queria colocar, uma coisa que o Brasil não faz, é o que eu estou fazendo agora, é o vai e volta entre o setor público e privado. Isso, quando você pega os Estados Unidos, isso é absolutamente comum, né? Pessoas que passam alguns anos trabalhando no setor público, depois no privado e vai e volta. Isso é absolutamente fundamental para a oxigenação de ideias e troca de ideias. O Tiago estava contando para mim, ele tem esse perfil também, mas isso é bem raro. Isso é absolutamente fundamental para a oxigenação, porque a coisa que eu mais encontrei quando entrei no governo eram pessoas isso já foi tentado, não adianta. Isso já foi tentado, não adianta. Isso já foi tentado, não adianta. Eu falava, gente, se for logo para não adiantar, melhor ir embora, então a gente não começa. Mas, assim, a gente vive um setor público, tem um corporativismo, tem os que estão ali mal intencionados, que é o menor grupo, tem os que já desistiram, porque é muito duro. Você está movendo montanhas todo dia. Gente, tudo opera contra. Ele estava falando, a lei de Newton, 1 contra 1, não, é 20 contra 1. Assim, é tudo contra. Assim, você fazer coisas elementares é custoso. Então, e para você enxergar o óbvio, né? A gente você fica muito acostumado com o óbvio. Então, assim, você tem uma massa de servidores públicos hoje que são completamente desmotivados, porque eles não aguentam mais tentar e não fazer nada, né? E tem uma camadinha pequenininha que está ali, que não desiste nunca e segue. Então, assim, uma das grandes coisas que a gente precisa fazer no setor público é aumentar, para mim, esse intercâmbio. Isso não é tão difícil. Existem muitos quadros, existem muitos cargos comissionados, governos, inclusive, muitas vezes, objeto de quê? Mas aí o problema é o que ele está falando, não é o cara, paga mal demais para uma pessoa do setor privado e para o setor público.
Então, são vários desafios, mas eu acho que, mas assim, por outro lado, quem morde, né? A isca não consegue largar um pouco, porque o resultado de você ver as coisas acontecendo, quando você consegue, dentro do setor público, fazer algo, é uma coisa extremamente gratificante. É muito frustrante 95% do tempo, mas os 5% que dá certo é muito gratificante. Mas, assim, eu fico aqui... na verdade, eu estou um pouco confusa com o tempo, porque eu tenho um painel aqui dizendo que tem 8 e você me disse que acabou. Acabou? Tá. Então, vou terminar aqui deixando que a mensagem que eu acho que, assim, a introdução... Há muitos, né, o que os americanos chamam de low-hanging fruits, de coisas de tecnologia, podem ajudar horrores do setor público. Na área de segurança, essa tecnologia tem que ser trazida pelo setor privado, e isso só vai acontecer com parceria pública e privada. Isso precisa de uma abertura de cabeça dos dois lados, não só da área pública quanto da área privada, e a melhor forma de fazer isso, para mim, é esse intercâmbio maior entre ambas as partes. Muito obrigada, gente.